noite. Vocês estão me ouvindo? Acho que não precisa do microfone, né? Hoje a palestra é do Aidar. A palestra é do Aidar hoje, né? Então eu vou fazer os preâmbulos, né? Que ele faz sempre, tá? Espero que eu consiga. Você consegue falar? Consigo. Se eles estiverem me ouvindo, então, né? Então vamos lá. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está na internet. A gente abriu hoje, caiu, o título é Atenção. Eu até falei na hora, é uma coisa que hoje a gente precisa muito, sabe? A gente sente as pessoas muito dispersas, eu acho que a preocupação em demasia faz as pessoas ficarem muito dispersas, muito não focadas. É tanta coisa na cabeça que eu acho que você não consegue focar, né, nas coisas que você está precisando naquele momento, porque são muitas coisas. Hoje a gente vê isso, não só as pessoas, famílias, grupos, muita agitação, né? Vamos ver o que ele fala. Atenção. Nunca deixe de cumprimentar alguém, o outro pode se ofender. É o que eu estava falando, às vezes a gente está tão disperso, está tão preocupado, perdido lá nos seus pensamentos, nas suas preocupações, que passa alguém que você conhece e você, né, simplesmente passa, não vê, não que não reconheça, não percebe, né, muitas vezes alguém que está ali do teu lado ou que passou por você. E como ele diz assim, às vezes a pessoa que você não cumprimentou, ela não sabe o que está acontecendo com você, então ela pode se ofender, não é? De você passar e simplesmente passar, né? E não cumprimentar. Às vezes aquela pessoa pode se ofender com você. Atenção, nunca fale mal de quem não está presente. Ele pode ficar sabendo do seu comentário. Isso que a gente fala, nas empresas a gente vê muito, em todos os tempos, hoje acho que é mais ainda, das fofocas, né? De você, quando você vê, tem um grupinho falando de alguém, com comentários, falando até, não só do trabalho, mas às vezes de coisas da vida pessoal da pessoa, das contrariedades ou julgamentos, não é? Eu acho que a fofoca e falar de alguém tem muito a ver com julgamento, né? Você está falando de alguém, você está julgando aquele alguém. Jesus falava, né? Não julgueis, né? Para não serem julgados. Sempre tem um julgamento quando você fala de alguém. E nem sempre o julgamento ou o que você está falando é o melhor, né? Geralmente é para criticar, né? É para salientar alguma coisa de alguém que você... Às vezes o julgamento é seu, as pessoas não estão nem participando disso, mas você leva isso. Eu acho que essa energia que a gente leva de ficar falando aqui, falando ali, essa energia faz mal para o ambiente, sabe? Um ambiente, um grupo que trabalha junto, eu acho que é uma energia que vai fazer mal para aquele grupo, vai deixar aquele grupo, às vezes, não rendendo o quanto ele podia render por conta do desgaste que às vezes aquela fofoquinha, aquele comentário vai trazer. A gente prestar muita atenção nisso, né? Na família também. Quanta fofoquinha tem em família, não é?
Em família acho que é pior ainda, não é? Ele fala de um e fala de outro, e aí quando chega, um tá com a cara virada pro outro, porque ficou sabendo, como ele falou aqui, essa pessoa pode saber do teu comentário. E às vezes a pessoa acaba sabendo, e quando encontra, às vezes era uma festinha, um encontro para ser agradável, deixa de ser agradável porque alguém está ofendido, alguém às vezes até vai tirar satisfação, às vezes tudo por conta de um comentário, não é? De um julgamento, né, na verdade. Atenção, nunca conte uma mentira. Um inocente pode pagar por isso. Isso é uma coisa que a gente não precisa nem reforçar, não é? Como a mentira destrói muita coisa. Às vezes por conta de uma mentira, muitos relacionamentos são destruídos, né? Em família, como eu falei, né? Às vezes uma família, um grupinho da família não fala com o outro grupinho por conta de uma mentira que foi contada e que muitas vezes o nome já diz, não tinha verdade ali. Então era uma mentira que provocou o afastamento, que provocou, e muitas vezes aquela pessoa que ficou sabendo, aquela pessoa que ouviu o comentário, muitas vezes ela vai levar aquilo como verdade. E ali alguém julga alguém por uma coisa que não estava acontecendo, ou não é verdade, ou aquela pessoa não fez nada disso, ou aquela pessoa não é assim, né? Da maneira que foi passado. A mentira, a gente não precisa nem falar, né? A mentira é algo provoca muita coisa. Eu falo sempre da energia. A gente fala muito de energia hoje em dia, né? De como as coisas geram energia. Uma mentira está gerando energia. Ela está gerando, às vezes, uma energia que vai... Você fala de alguém, conta a mentira de alguém, mas quando você vê, essa energia se espalha, né? E muitos, às vezes, estão envolvidos com aquilo. Deixando a coisa pior ainda, né? Cada vez pior. Atenção, nunca seja rude com as pessoas. Elas não têm culpa dos seus problemas. Hoje se fala muito de gentileza, né? Às vezes a gente lê, tem uma frase hoje que se fala muito: gentileza gera gentileza. Porque às vezes você está com problemas na tua cabeça para resolver, às vezes são problemas até sérios. Você chega no trabalho, ou você não cumprimenta ninguém, ou você, na hora de fazer, né, ou de falar com alguém ali, na hora de resolver alguma coisa de trabalho, você é rude, você é estúpido, você, por conta daquele sentimento que você está carregando, do teu problema. Só que as pessoas que estão ali não tem nada com isso. Você pode até ir buscar ajuda com alguém, ou buscar ajuda até com o grupo, desabafar com aquele grupo que você trabalha, né? Às vezes o desabafar ajuda muito, porque você joga para fora um pouco daquela, né? Daquela energia que está ali parada, muitas vezes na tua cabeça. Mas você não fala nada, é ficar com aquilo remoendo, chegar num lugar e, sabe, desabafar, jogar para cima do outro, né? É descontar no outro alguma coisa que você não está conseguindo resolver, ou é um problema que ainda você não consegue resolver mesmo, mas que descontar no outro e gerar toda aquela, né, energia ruim ali naquele ambiente também não vai resolver. Pelo contrário, vai piorar, né? Não só para você, aí você acaba contaminando todos que estão ali. Atenção, não condene a ninguém. Você pode precisar da misericórdia alheia. Eu até falei aqui do julgamento.
Quando você julga, muitas vezes você está condenando. Você está condenando alguém, e às vezes até por uma coisa que você ouviu daquele alguém, você condena, você às vezes nem sabe se aquilo realmente é verídico, você condena, e disso vai gerando cada vez mais, não é? Cada vez mais. Não só do seu julgamento, mas de tudo que vai gerar através disso, né? Ali naquele ambiente. E como ele falou aqui, você também vai precisar um dia da misericórdia, não é? De alguém te entender também, de alguém te ouvir, de alguém te dar um conselho, de alguém, sabe? Ou simplesmente deixar, sabe? Deixar você, às vezes você percebe que alguém está nervoso, deixa aquele alguém ali, deixa alguém, não vai lá e não cutuca, porque às vezes você vê a pessoa nervosa e vem alguém ali e faz uma observação, faz um comentário, que pelo contrário ela não vai ajudar, e ela vai deixar aquele alguém mais nervoso, e dali muita coisa pode acontecer, não é? Atenção, nunca sofra antes da hora. O esperado pode não acontecer, e nesse caso, sofrerá 2 vezes inutilmente. Isso é uma coisa que a gente faz muito, né? A gente sofre muito por antecipação, como a gente fala. Eu tenho alguma coisa para acontecer, ou eu investi em alguma coisa, ou estou esperando alguma coisa que eu investi minha atenção, ou até dinheiro, ou uma situação. Se eu fico naquela loucura, naquela expectativa, eu não estou resolvendo. E muitas vezes, quando a coisa acontece, quando a coisa se determina, você vê que ela não aconteceu muito diferente do que você pensava, muito diferente do que você esperava. E às vezes acontece até melhor do que você esperava. Quantas vezes a gente olha para uma coisa que a gente estava esperando demais, e você olha para trás e fala, nossa, aquilo aconteceu de um jeito melhor do que eu esperava. Aquilo aconteceu de um jeito que me fez bem. Foi aquilo, do jeito que eu queria, não ia ser tão bom para mim quanto do jeito que aconteceu. Isso tem confiança no meio, né? Quando a gente está muito na expectativa, ansioso, nervoso, eu acho que é um teste de paciência primeiro, e é um teste de confiança, né? Da gente confiar na providência, da gente confiar naquilo que eu tenho, né? Muitas vezes para passar, e que muitas vezes o que virá é o melhor para mim. Aquilo vai ser o melhor para mim, né? Atenção, não se apegue a ídolos humanos, são todos falíveis. Você pegar e se apegar a alguém, ou um grupo, ou alguma coisa, que você faz daquilo ídolos, que você faz daquilo alguém ou um grupo que você fica, sabe, esperando a resposta daquele grupo para você tomar uma decisão, por exemplo. Muitas vezes, como ele falou, eles são humanos também. Muitas vezes o que vem de lá não vai te ajudar. Depois que acontece, você para e pensa e fala, nossa, mas eu não deveria ter confiado tanto naquela pessoa, eu não deveria ter confiado tanto naquele grupo, né? E já aconteceu. E como ele falou, ídolos eu acho que em nenhuma situação. Jesus não queria ser ídolo. Jesus queria que ele fosse ouvido, que o que ele trouxe, a gente parasse para ouvir, refletir,
tentar pôr em prática. Ele não queria ser adorado. Ele não veio para isso, ele veio para trazer o caminho, como ele dizia, o caminho, a verdade e a vida, não é? Não para ser ídolo. Atenção, não pergunte quem deixou de fazer aquela tarefa nobre. Simplesmente faça você mesmo. Isso é outra coisa que acontece muito, principalmente em família, em trabalho. Tem alguma coisa para se fazer, aquele que devia fazer não fez. E fica aquele burburinho, e fica aquela fofoca, e fica aquele comentário, não é? Simplesmente vá lá e faça você. Né? Você vai ter oportunidade até de experimentar alguma coisa e de provar para você mesmo, muitas vezes, que você é capaz daquilo. Não só julgando aquilo que o outro não fez, né? E para terminar, atenção, esteja sempre atento. Hoje se fala muito disso, de a gente estar presente naquilo que a gente está vivendo. Presente é estar atento. Às vezes eu estou fazendo uma coisa, a minha cabeça está em outro lugar, em outros lugares. E quando eu vou perceber o que eu fiz, como eu fiz, que resultado eu estou tendo, aí eu vou perceber que eu não dei a atenção que aquilo merecia. Em tudo que a gente for fazer, esteja atento, esteja presente, esteja ali, sabe? Até coisas mínimas, coisas, sabe, do dia a dia ali. Esteja presente, esteja com você, né? Porque muitas vezes eu estou ali fazendo, eu estou pensando no vizinho, eu estou pensando, né, no parente, que eu acho que fez alguma coisa que eu não gostei. Não, esteja com você, pense em você, perceba, né, o que tem em você que você precisa perceber naquele momento. Muita coisa na vida de todos nós tem muita coisa acontecendo. Nós estamos num período muito importante, muito importante. Essa fase de transição é muito importante. E um dos pontos é esse, se perceber, se modificar, perceber o que eu preciso mudar, o que realmente eu preciso mudar, e parar de olhar para fora só, parar de olhar para o vizinho, ou até para o parente, ou até para o meu filho. Às vezes eu passo a vida olhando só para o meu filho, aquilo que eu acho que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e eu deixo de perceber a mim. Eu tenho que estar bem. Às vezes eu tenho realmente que estar bem, às vezes até para ajudar meu filho, até para ter mais condição de ajudar meu filho, mas eu tenho que estar bem. Como é que eu vou estar bem se eu estou olhando, né, para tudo em volta, menos para mim? Não tem como. Tá bom, gente? Obrigada, viu? Fiquem em paz, fiquem todos bem. Vamos ouvir os recadinhos, depois a palestra do nosso amigo Aidar. Boa noite a todos. Então, antes da palestra do senhor Aidar, tem alguns recados que são muito importantes e é importante lembrar sempre, mesmo para todos, para aqueles que já vêm e já frequentam. Em primeiro lugar, é desligarem os celulares ou colocar no modo avião, né? A doação de alimentos, a Casa Espírita, ela acolhe e ajuda 30 famílias mensalmente, né? Então, toda doação que puderem fazer será de bom grado para a gente constituir as cestas e fornecer para essas famílias. Temos um bazar, assim que a gente entra, do lado esquerdo, com roupas usadas em bom estado, que a gente tanto recebe doações quanto vende a preços bem baixos para poder manter e ajudar a contribuir com a casa. No primeiro andar a gente tem uma biblioteca espírita, então quem quiser e tiver interesse e aprofundar os conhecimentos na doutrina espírita pode pegar e emprestar os livros. Doação de lã.
os colaboradores daqui, as colaboradoras, elas montam cobertores, mantinhas, que são confeccionados por elas e são doados para mães que não têm mínima condição, né, de compor um enxoval. Não menos importante, o Evangelho no Lar, que a gente recomenda, e quem não tem e pode e tem interesse de fazer, tem um roteiro que pode pegar na secretaria. Tem um outro detalhe, que é as sacolinhas que a gente fornece. No final do ano, a gente agradece porque todas as sacolinhas que estavam já foram distribuídas. E o que a gente queria ressaltar é assim, às vezes esse momento, essa sacolinha, são para crianças e famílias que não têm como dar um presente melhor para essas crianças. Então a gente recomenda que sempre montem o melhor que puderem nessas sacolinhas, para que essas crianças, essas famílias se sintam, sabe, privilegiadas por estarem sendo assistidas. Eu acho que é isso. Vamos fazer antes da sua palestra, né? A oração. Por favor, fechem seus olhos. Nesse momento, onde você traz a sua atenção para o momento presente, relaxando o seu corpo, tranquilizando a sua mente, vivendo o momento aqui e agora, aproveitando o momento que essa casa oferece, agradecendo a oportunidade e a presença de todos, orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos e uma boa palestra. Amém. Você vai dar? É a sua, né? Eu vou usar o microfone aqui, ó. Som. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade, onde a gente sempre comenta, né, a importância que a gente tem de estar aqui, a importância de estar ouvindo determinadas lições, a importância de nós crescermos moralmente com a nossa reforma íntima. Quando a gente acha que ouvir uma palestra, às vezes, né, só está repetitiva, não, ela está mexendo intimamente com cada um de nós. Ela está reformando, né, os nossos pensamentos, mexendo com a nossa moral. E o tema da noite, ele é um tema que eu já estava planejada, né? É um tema difícil, é um tema, esse tema está no capítulo 13 do Evangelho, onde lá diz o seguinte: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É um tema que a gente já ouviu diversas vezes, é um tema onde a gente, né, sempre está apontando ali a caridade que a gente tem que ser feita, sem que nós precisemos aí fazer um alerta, né, e ficar espalhando aos 4 cantos do planeta, né? Em síntese, sem adentrar muito no tema, esse seria aí a grande lição do momento. Só que nesse capítulo
tem ali um item interessante que fala sobre os órfãos. É difícil, né, a gente falar sobre isso. E é difícil, inclusive, até de você comentar sobre a questão dos órfãos. E quando eu peguei esse tema, eu falei, puxa vida, a gente tem, atualmente, a gente faz aqui, estava até ligando as coisas. Quando o Valdecir comentou, né, dos quadradinhos do amor. Vocês têm, acho que a maioria acho que nem sabe para onde vai, né? Vão para os hospitais, vão para aquelas crianças que nascem de mães de rua, que não dão à luz assim, né? Infelizmente estão jogadas aí na rua e dão à luz. E muitas dessas crianças, as mães deixam no próprio hospital, né? Deixam lá. Então, óbvio que existe o acolhimento. Então, é um fator hoje que está ali, né, fervendo, porque tem muitas mulheres hoje drogadas, né, muitas pessoas que estão na rua aí, sem sentido, não tem ali, estão jogadas nas ruas. A outra são as próprias pessoas, as crianças que nascem, né, e os pais vêm a falecer, estão ali no orfanato. Enfim, existe uma série de detalhes que levam uma criança, a não ter os seus pais, não é? E se nós formos pensar na parte sentimental disso, é triste, porque a gente percebe que, imagine uma criança que não tem, está ali, ela tem convívio com outras, está num lugar ali só com crianças, mas não tem aquele aconchego do pai e da mãe, né? Não tem aquele carinho especial, porque aquelas crianças estão nas mãos, muitas vezes, de funcionários do Estado ali, e fazem o que pode. Então, quando a gente percebe que há esse sentimento de falta de algo melhor, o que vai ser de uma criança como essa? Qual o futuro que ela tem se não for ali ter alguém, um casal que vai lá para fazer a adoção? Ela vai chegar, e quando a criança, por incrível que pareça, passa dos 6, 7, 8 anos, ninguém mais também quer adotar. Aí fica pior ainda, né? É óbvio que cada um de nós aqui tem os seus motivos, já teve os seus filhos, a maioria já estão aí encaminhados. Mas eu acho que é importante nós firmarmos, é importante nós comentarmos sobre esse assunto, porque no nosso meio, né, a gente vem observando os nossos jovens, principalmente, de não querer, né, não estão mais predispostos a ter filhos. Isso está acontecendo porque os pais estão envolvidos com o trabalho, com os estudos, a mulher principalmente com a sua, né, o seu posicionamento que ela com direito teve na terra. Ela hoje, quando inclusive chega no momento de excelência dela dentro de uma empresa, ela não vai querer de maneira alguma, né, se predispor a ter um filho. É mais fácil ali, quando eu ouço isso, me deixa triste. As pessoas hoje estão dizendo, eu prefiro ter um cachorro, um gato, do que ter um ser humano. É triste isso, gente. É triste. Eu não posso, eu não vou de maneira alguma contrariar ali. Cada um tem o seu direito, o seu livre-arbítrio, de ter o seu posicionamento. Então a gente tem que respeitar, tá certo? Só que tem um detalhe espiritual muito maior do que tudo isso. Nós todos que estamos aqui, né, nós tivemos a oportunidade de chegar no planeta através de quem? De uma relação, de um pai, de uma mãe. Não foi assim que tudo aconteceu? Nós temos como obrigação colher esse espírito. Qual é a finalidade da família? Qual é a finalidade
de uma criança quando é colocada no berço de uma família, no seio de uma família, é para que aquele espírito possa ser cuidado, educado, né? Quando ele dá um tombinho para a direita, a gente vai lá, levanta, ensina, para que ele possa ter o quê? Um futuro, possa ter alguém, ele possa ser alguém, ele possa ser alguém, né, assim, que tenha pelo menos tido educação, tenha tido o mínimo possível de educação familiar, de respeito, de pai, de mãe. Só que isso, com o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos afastando essa condição, estamos sendo egoístas, tá certo? E nesse ponto é que talvez por exemplo, a mulher fisicamente, hoje ela está chegando até os 40 anos, pode ainda estar sendo, ela é engravida até os 40 anos. Se eu não me engano, já a ciência, né, a mulher já consegue ser mãe, tem exceções de 40, 50, mas via de regra, estamos aí entre os 35, é mais ou menos isso. Quando a mulher chega também nesse ponto, ela pode ter o seu filho, né? Mas muitas nem sequer chegam nessa idade e querem. Então avançam lá para os 40, 42, 43. E nesse ponto que eu chamo a atenção, será que não é um momento de nós pensarmos em adotar alguém? Será que... E eu vou explicar o porquê disso. De acordo com o que está aqui no Evangelho, às vezes um órfão, em uma vida passada, teve um processo muito forte com a gente. Então, a mãe, nós não vamos entrar no critério mãe de ter filhos, tá? Mas, e um ser que esta família, um ser que retornou, está precisando retornar, está precisando ter a oportunidade de recuperar os erros que teve. Como é que fica isso? Aí a gente tem a espiritualidade, e a espiritualidade permite crianças órfãs, eles não proíbem, eles não cortam isso. Por quê? Essas crianças que estão chegando no planeta só tem uma forma de chegar, não é verdade? É pela forma né? Ou da questão da sexualidade normal, ou como é que eu esqueci? Inseminação artificial, enfim, existem vários meios para isso acontecer. Mas mesmo assim, se o pai e a mãe não estão querendo ali o seu recurso dar à luz, então esta criança que não está conseguindo chegar no planeta, ou esta criança que não pode e não está conseguindo entrar dentro de uma família, ela está no mundo espiritual. A família que teria que estar recebendo, não está querendo receber esse espírito. E esse espírito pode ter sido eu mesmo, num período anterior, onde eu preciso recuperar as minhas faltas, recuperar aquilo que eu deixei numa outra vida. Como é que esta criatura vai recuperar isso? Então, a espiritualidade, com todo respeito, ela permite que, por exemplo, o Joãozinho, vou pôr o nome aqui aleatório, né? O Joãozinho, que estava na família dos Gonçalves, me perdoe aí o nome, eu não sei se é isso, os Gonçalves não querem, então ele vai nascer num orfanato, de uma mãe solteira ali. Nasceu, teve o quê? Porque ninguém nasce sem de algum lugar, tem que ter, né, tem que ter um motivo. Ninguém nasce do ovo da galinha lá, não aparece. Tem que ter um caminho. Mesmo Jesus, quando esteve aqui, né, aquela história que a gente aprende de Jesus, Maria, a Virgem Maria, ela não foi virgem de forma alguma. Porque a espiritualidade, eles não podem infringir as leis da Terra. Para você gerar uma criança, você cientificamente precisa ter o quê? Uma relação, não é verdade? Então, tudo bem, a gente considera, tem essas coisas que a gente tem que ouvir. Maria, né? Maria e José tiveram uma relação normal, como qualquer outro ser habitado aqui na Terra, que o planeta assim o permite. É assim que os espíritos encarnam no nosso planeta, não é verdade?
E Jesus veio através de uma relação entre Maria e José. Só que veio de um espírito maravilhoso, veio um espírito de luz iluminado. Tudo bem que pode ter acontecido com qualquer um de nós, mas foi uma pessoa especial, com certeza, que é Maria. Então, nem Jesus chegou ao nosso planeta de uma forma, foi jogado no espaço e veio até nós. Precisa de uma relação, precisa de um jeito. Então, a forma pela qual esse espírito chega, muitas vezes chega de uma forma que você nem sequer às vezes está pensando. Então, teve de uma criança na rua, esta mulher, né, solteira, enfim, não vamos aqui colocar, né, de uma forma ou outra, engravidou e deixou essa criança lá. Você está nessa família dos Gonçalves e não sabe, né, que tem ali o Joãozinho que precisa encarnar. E o que a espiritualidade faz? Ela nos dá inputs, nos dá inspirações, mostram muitas vezes para nós nos tocarmos sentimentalmente, para fazer com que aquele Joãozinho chegue na família dos Gonçalves. Estou aqui, e qual é a forma? Não veio, tudo bem, não veio de uma questão sanguínea, mas pode muito bem vir de uma forma adotiva. E você está com aquele Joãozinho no seu seio familiar. Com qual motivo esse Joãozinho tem que estar na família dos Gonçalves? Para que os Gonçalves possam ter o quê? O cuidado, a atenção de educar o Joãozinho, para ele poder aprender, evoluir, como todos nós estamos evoluindo hoje que estamos encarnados. Então, toda essa questão dos órfãos, né, nós precisamos mostrar isso, e os casais, as famílias, elas precisam ter esse entendimento, né? Nós precisamos ter um entendimento do valor e da importância de nós acolhermos um ser, de nós termos um espírito acolhido no seio familiar. A espiritualidade, Deus, enfim, aqueles que são os engenheiros que tratam disso tudo, eles colocam essas crianças para ficarem jogadas no meio da rua? Não. Eles dão oportunidade para aqueles que estão ao redor ter, né, aquele cuidado de cuidar, de ver e ficar sensibilizado com um processo desse. Ah, mas eu vou num lugar desse e tem as burocracias, não sei o quê, mas não tem problema, isso faz parte. É importante, né, que os casais que chegam lá sejam pelo menos de boa índole, né, que possam realmente ter um interesse de querer educar. Porque educar uma criança hoje é muito caro. Vocês já ouviram falar isso? É caro demais educar uma criança. Dá muito trabalho. Então, são colocados diversos, né, empecilhos para que nós, cada vez mais, a gente vai empurrando esse assunto para outro lado. E o dia que não tiver mais opção de nós retornarmos para cá? Se todo mundo ficar pensando, isso pegar moda realmente. E aí, como é que fica? Como é que nós vamos ficar para recuperar os nossos erros na próxima encarnação? Não é um fato importante para todos nós? Então, eu mesmo que estou aqui às vezes boicotando, ou estou evitando, ou não querendo ter uma criança, ou adotar uma criança, eu posso estar fazendo o quê? O meu próprio berço futuro. No dia que eu desencarnar e no momento que eu tiver que retornar, eu vou estar pedindo, pelo amor de Deus, me deixem entrar neste planeta. Por favor, me dê uma opção, nem que seja a opção mais terrível possível. E eu pergunto para vocês, o que está acontecendo? Aonde é a região do Brasil? Quais regiões do mundo que tem tido mais crianças? Aonde? No norte. No norte? São regiões o que mais carentes, mais pobres. Não é isso? A estatística pelo menos nos mostra isso. Etiópia, África, Nigéria, países, né, que estão ali, né,
Se eu não tenho condições, né? E o espírito, gente, nós temos a necessidade de retornar para cá. Porque senão eu vou ficar estacionado na espiritualidade e não vou progredir da forma como eu progrido no mundo material. É fato isso, não é? A gente já não tem ouvido muito sobre isso. Então a espiritualidade começa aqui. Bom, lá no Brasil as questões estão difíceis. Nos Estados Unidos, mesma coisa. Os países, né? Mas eu não quero mais saber, ou eu quero ter um filho, ou nenhum, ou prefiro um cachorro, um gato. E aonde a espiritualidade vai ter que eles têm que se dar um jeito ali. Precisa mandar gente lá para a Terra, porque por enquanto é o único planeta que está recebendo nós estamos preparados para adentrar no planeta Terra. Então nós vamos o quê? Viver em outras terras, mais distantes, com muito mais problema. Porque aquele karma que eu teria que resolver dentro de uma família, talvez eu não consiga mais por questões logísticas, vamos assim chamar. Questões de logística. Não foi possível o Joãozinho entrar no Gonçalves lá. Mas e as pendências dele? Aí ele vai para um país muito mais complicado, onde ele vai ter as questões ambientais terríveis, condições de estudo quase que impossível. Vocês já pensaram nisso? Como que e isso, gente, pode estar nós mesmos envolvidos nessa situação? Nós podemos estar no nosso futuro daqui a um período querendo voltar e eu vou ter que escolher um lugar, eu vou ter que aceitar. Ora, o Aidar, o único caminho seu vai ser lá para a Etiópia, o pior, não sei qual o lugar mais hostil que nós temos aqui de pobreza, não sei, a Etiópia, eu não sei se é mais pobre. Eu não sei qual o país mais pobre, hoje eu não tenho essa informação. Mas o Aidar, você vai ter que ir naquele país lá, X. E lá as condições são precárias, são terríveis, isso. São as piores. Eu tenho outra opção? Não, então eu vou. Enquanto eu não precisaria ter esse, né? Eu poderia estar amenizando e eu teria que resolver uma questão numa outra família, né? Num país que eu já tenho todo o processo de língua e tudo mais, estaria e poderia estar evoluindo mais tranquilo, com os mesmos às vezes com as questões kármicas já iguais. Mas não, eu vou ter que viver em uma outra região. Por que eu estou falando da distância? Porque é importante, quando nós constituímos a família, ela foi constituída para que nós pudéssemos, entre nós, resolver as nossas questões pessoais, nossas questões íntimas. João e Maria, me perdoe, João e Maria, o nome, né? Tiveram dificuldades tremendas de relacionamento, não podiam sequer olhar um na cara no outro, e fizeram coisas horríveis, né? Se nós fôssemos pensar como antigamente, que se eu errei eu vou para o inferno, e se eu acertei eu vou para o céu, até poderíamos dizer que pode acontecer, não tem mais problema, porque não vai voltar mesmo, né? De acordo com determinadas casas e religiões, né? Não volto mais, então eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Então, vai para o inferno. Mas não é assim. Nós sabemos que não é essa a verdade. A verdade é que o Deus que nós criamos, que o Deus que nós acreditamos, ele não é punitivo, né? Ele nos dá várias oportunidades de nós recuperarmos aquilo que fizemos de errado. Então, se eu não tenho, estou sendo bloqueado numa família, eu vou ter que buscar alternativas. Não vou poder voltar como animal, porque é o que os casais querem. O ser humano não tem essa... Ele não retorna, ele não retroage como um animal, ele sempre evolui, ele não volta. Então, o animal, ele progride dentro da classe dele. O cachorro progride na classe dele, e nós, porque são seres ainda irracionais. Eles podem um dia ser, vamos dizer, um espírito como nós, inteligente? Pode, mas vai levar ainda milhões e milhões de anos para eles conseguirem chegar nesse ponto. Milhões e milhões.
Então nós, seres humanos inteligentes, não vamos poder nascer de um ventre de uma cadelinha. Jamais. Nós não vamos ser cachorrinho, né? E nem gato, nem cachorro, nem gato, nem que quer que seja de qualquer animal que possa existir. Nós temos que ter uma relação entre seres humanos inteligentes. E essa questão precisa ser, né, repensada. Então, o tema dos órfãos, ele tem esse fundo, né, esse pano de fundo, de que quando nós acharmos que estamos colocando uma criatura dentro da nossa casa, que está nos atrapalhando, que está lhe dando muito trabalho, é o que eu preciso. É exatamente aquele ser que poderia ter vindo no ventre de uma mulher, dentro da família, veio do ventre de outra, mas com as mesmas... Isso, gente, nada é por acaso. Tudo tem o seu ponto de certidão, de exatidão. Porque os nossos engenheiros espirituais, eles não erram nesse aspecto. Porque eles precisam nos dar o quê? Os meios e os fins para que nós possamos evoluir. Então, essa adoção de um órfão, para mim, para quem quer que seja, aquele que tenha, né, o amor, porque isso é caridade, é amor, de chegar até esse ponto e colocar essa criatura dentro da nossa casa, para que ele possa ser o que? Educado, né? Nossa, eu fui lá, eu me arrependi o máximo, porque eu queria ter um filho maravilhoso, né? Mãe e pai querem ter um filho que seja o mais perfeito de todos, e não é assim. Ele é um espírito que está sendo colocado nas minhas mãos para eu educar, eu ensinar. Então ele não virá um espírito maravilhoso de luz, né? Com todas as... né? Já vem aprendendo a falar inglês, português, já sabe ler, escrever, tocar piano. Não vai ser assim. É um espírito que revém. Ele tem todos os erros de que quando ele saiu do planeta Terra, e eu vou receber ele de volta. Então o meu filho virá de uma forma que cabe no meu processo familiar e dentro das condições que eu tenho de educar. E as relações nem sempre estão ligadas ao pai e à mãe. Nem sempre. Muitas vezes estão relacionadas com quem? Com os avós, com os tios, com alguém próximo. Isso influencia toda a família e não só o casal. Vocês compreendem isso? Que isso pode, por exemplo, nós já tivemos várias situações onde alguém se relaciona melhor com o sobrinho, não tem? Uma mãe, um tio ou uma tia que se relaciona melhor com o sobrinho, que parece ali que foram feitos um para o outro, mas como é que pode? Porque não teve a oportunidade, talvez, de vir naquela família, veio do vizinho. Isso acontece. Eu tenho vários exemplos disso da minha própria família, né? Que a gente tem, às vezes, um relacionamento muito melhor com um primo do que com o próprio irmão, né? Ou, às vezes, discórdias ferrenhas com um primo, com uma prima, do que com meu irmão. Posso falar uma coisa? Puxa, pode, com certeza. Eu trabalhei no Canil, no tempo de jovem, eu trabalhei no Canil de São Bernardo. Tinha muito cachorro, tinha carrocinha passava nos bairros, a gente acompanhava quando fazer o trabalho da DM. Dos anos para cá, o Canil hoje não tem mais animais. Acabou, você não vê mais carrocinha hoje mais. Por quê? Não tem mais raça boina. Você vai ver hoje, o Canil está mais vazio. No orfanato tem mais gente de criança passando necessidade do que cachorro na rua. Não tem. Então, é uma questão, né, que a gente vai dizer, é que nós, seres humanos, estamos adotando os cachorros, os gatos, né? E nós estamos deixando o ser humano de lado, né? Então, não pode ter nós não podemos ter esse desequilíbrio na balança. Os animais são criaturas divinas? São. Eles precisam do nosso carinho, do nosso cuidado? Claro que sim. E por que não ter os dois? Né? Eu vejo, às vezes, no grupo, a gente pertence a um grupo,
Gente, eu fico meio assim, né? Tem um cachorrinho que está abandonado no meio da rua. O grupo todo. Gente, tem um cachorrinho abandonado no meio da rua. De quem é? De onde vem esse cachorro? Precisamos ver, precisamos cuidar. Levam ele para dentro de casa. Oh, o cachorrinho está aqui dentro da minha casa. Por favor, de quem é esse cachorro? Quem gostaria de adotar? E nesse mesmo grupo, um dia o cara falou, gente, tem um mendigo jogado lá na rua. Quem quer acolher? Quem quer dar um prato de comida para ele? Não houve movimentação nenhuma. Então, o que está acontecendo conosco? Não quero desmerecer jamais o animal. Nós aprendemos a amá-los, nós aprendemos eles estão evoluindo conosco, todos os animais. Nós estamos domesticando o cachorro. O gato, eles não eram domésticos, eles eram selvagens. E no decorrer dos anos, o ser humano, né, foi trazendo ele para ser domesticado. E eles evoluem conosco. Vocês já repararam o cachorrinho, como eles ficam observando os nossos movimentos? Ou quem quer, qualquer animal, eles ficam com os olhinhos assim, ficam só observando. Se a família, o que fala, as atitudes. E o cachorro, ele copia, ele segue todo esse processo, o animal. Então, ele está aprendendo conosco. E aí a gente fala, nossa, meu cachorro é inteligentíssimo, meu cachorro só falta falar, né? Infelizmente, os animais, eles ainda, neste momento do planeta Terra, eles não têm essa inteligência. A inteligência deles é muito restrita ainda. Eles têm o que? Eles copiam os nossos movimentos, os nossos atos. Eles seguem o que a gente faz. Eles são observadores, né? Mas precisa ver o que? Então, nem a gente tem que abandonar o ser humano e nem tampouco os animais. Tem que haver esse equilíbrio. Felizmente aprendemos a viver melhor, porque os cachorros antigamente eram abandonados, jogavam no meio da rua e ficavam ali, né? Aí eu precisava da carrocinha e falava, até hoje eu não sei se isso é verdade, para fazer sabão, parece que é verdade isso aí, né? Pega a gordura do animal para fazer, né? Isso é mentira? Então eu não sei. Eu não sei se isso é verdade ou mentira, até hoje eu não sei. Para fazer sabonete e óleo, pega mesmo. Pega mesmo? Eu não sei. Eu nunca vi, nem quis saber disso também. Nunca me interessei. Eu não sei, mas era Bom, enfim. Hoje existem outros recursos para fazer o sabonete para a gente tomar banho, né? Já pensou? Para lavar roupa ali, enfim. Mas voltando para o nosso tema, que já está acabando o meu tempo, né? Chamarmos. Eu quando peguei esse tema, eu quis que nós pudéssemos entender e ser chamado pelo tema, de que de alguma forma alguém possa, né, e a gente possa envolver nas nossas conversas, no nosso diálogo com os jovens, né? Não quero ter filhos, mãe não quero, mamãe não quer, a menina não quer, é um direito que ela tem, é um direito. Ninguém pode exigir de alguém ter filhos, mas vamos olhar. Porque a espiritualidade, ela põe em um lugar totalmente hostil o filho que você precisaria ter. Então, nós precisamos ter esse sentimento de acolhimento. Porque para o nosso... hoje, o tema aqui do Evangelho é com relação ao amor, né, de você ter com um ser humano. Mas hoje, no nosso período de entendimento, é uma preocupação conosco mesmo. De como eu vou ser tratado daqui a 120, 100, 200, como é que eu vou estar aqui nesse planeta? Na minha família sanguínea, na minha família que não é sanguínea, ou eu não vou ter condições nenhuma no Brasil, vou ter que ir lá para a Etiópia, para onde lá, para nascer lá e tentar continuar o meu processo. Eu queria deixar isso, né, para a gente pensar um pouquinho.
para a gente ter um pouco de entendimento nessa questão espírita, espiritual, kardecista, das reencarnações, do amor que tem e desse tema, né, que são os órfãos, que está no nosso Evangelho. Se alguém quiser depois dar uma olhada, é o capítulo 13, tá? Tá lá, os órfãos. Então, uma interpretação que eu tive e trouxe para uma outra chamada, que seria importante para nós, tá bom? Eu agradeço a todos por terem, né, me ouvido e que nós possamos, né, aos poucos, que essas lições que a gente vai tendo, né, isso vai nos chamando a atenção. Já estou com mais de 80 anos, não posso adotar mais ninguém, não tem problema. Tem a minha neta, tem o meu neto, tem o meu, né, que eu posso levar para eles a importância de uma adoção. Um beijão no coração de todos vocês esta noite. Que a paz esteja com todos. Muito bem, gostaria de agradecer a presença de todos e mais uma vez peço a todos que fechem seus olhos, mantenham-se em silêncio, elevando o seu pensamento ao Pai Maior, orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.